O processo de abstração da lógica tem relação à abstração, que tem a ver com a queima da informação lógica que a gente tem na nossa mente. A magia ela funciona num processo de criação e destruição. Criação e destruição que também tem relação com criação e destruição das formas de pensamento. As formas de pensamento que nós temos são formas de arquetipais de se manifestar o pensamento. Porque se tudo é pensamento, tudo é energia, então compreendendo esse processo de criação e destruição dos pensamentos, das formas de pensamento que dão origem ao bolo, que é o físico, então a gente consegue ter um controle, uma certa harmonia muito maior na nossa vida física. Eu acredito que seja a única maneira de se alcançar um equilíbrio real na nossa vida física, que se aplica a alcançar um equilíbrio não só na vida física, mas nas outras formas de vida também, nas outras percepções de realidade. E a base da magia, que é o que faz esse processo, a base da magia que está ligada diretamente à verdadeira alquimia, então é a gente compreender os 4 elementos base, os 4 elementos principais. Porque assim como o nosso mundo é feito de um eixo vetorial de 4 dimensões, cima, baixo, trás, frente, então a gente precisa compreender esses 4 elementos, porque eles são a base estrutural de toda a nossa realidade. Os 4 elementos eles são descritos pelos nativos, pelos celtas, pelos gregos, como os 4 elementos da matéria, da arqué, fogo, terra, ar e água, os 4 elementos do espírito, 4 elementos de manifestação do espírito. Se por um lado a gente tem a trindade, que é o absoluto, que é o espírito em si, atemporal, por um outro lado a gente tem uma percepção sensível ligada à matéria, quaternária, ligada aos 4 elementos. Esses 4 elementos que são na sequência, que também está ligada à árvore da vida. A árvore da vida, que é o processo de movimentação da consciência para os planos superiores do espírito e para os planos inferiores da matéria. Então a gente tem, na sequência, na base da árvore, a gente tem o elemento terra, em seguida a gente tem o elemento água, o terceiro elemento, o elemento fogo, e o quarto elemento, o elemento ar. E essa é a sequência dos elementos das 4 partes da árvore da vida. E esse processo, ele ocorre de forma cíclica, porque as raízes que estão na base, que está no físico, que está na terra, alimenta a árvore que está no ar, a copa absorvendo o oxigênio do ar, que é o que? A energia que vem de cima. Isso é um ciclo que permite o que? A percepção etérica da realidade. O éter, que está relacionado à trindade, o triângulo, que está relacionado ao superior, está relacionado a uma manifestação anterior à manifestação, que é uma não manifestação, que seria o lado negativo da nossa realidade, que seria o duplo etérico, o outro lado da realidade. E uma forma da gente começar a compreender esse processo elemental da magia é a gente usar o pensamento computacional, porque a nossa intenção, nossa vontade aqui é vencer a Matrix, é superar a Matrix, mas a gente não precisa destruir a Matrix, porque a Matrix ela é um instrumento que a gente usa para a construção da nossa realidade. É um processo automático que constrói a realidade à nossa volta conforme nós vivemos. Então a gente precisa ter um pensamento computacional para que a gente consiga ter uma noção lógica de como funciona essa automatização, esse movimento de entropia que dá origem à criação da realidade física. Essa manifestação que acontece por meio desse movimento entrópico. Uma forma do pensamento computacional de se pensar também é dividida em 4, uma base de 4, que é a base da pirâmide em si. A pirâmide é o que? A base quaternária dos elementos que levam à unificação, que levam ao superior, que é o olho que tudo vê. Para isso a gente precisa compreender a base, entender a base quaternária. Então a gente tem, no pensamento computacional, a gente tem a decomposição de problemas, que é a primeira fase. Essa decomposição de problemas, depois tem o reconhecimento de padrões, que é a segunda fase, eu vou reconhecer os padrões desse problema que foi decomposto em várias partes. Então eu vou analisar essas partes para mim reconhecer os padrões dela. Reconhecendo os padrões, reconhecendo essas partes diferentes, esses fragmentos, então eu vou passar para a terceira parte, que é a abstração. A abstração, ela vai queimar, ela vai fazer a junção
a unificação, a harmonização dessas diferenças através do que? Da percepção de padrões. Se eu percebi padrões, então eu vou fazer analogia. Analogia que vai fazer o quê? Que vai fazer com que essas partes se unifiquem. Então eu vou simplificar o conhecimento que eu adquiri por meio do reconhecimento de padrões, por reconhecer aquilo, e depois eu vou abstrair. É a terceira parte do pensamento computacional. A quarta parte tem a ver com algoritmos e procedimentos. Então eu vou criar um algoritmo, que é o quê? Um procedimento passo a passo de solução desse problema. Que é o problema, o quê? O problema da realidade em si como um todo. Que é o objetivo da magia. Solução da realidade. Solução e dissolução da realidade. E para a gente conseguir abstrair isso, que é exatamente o objetivo do canal, a abstração, que está ligada exatamente a essa terceira fase, eu vou ligar aos 4 elementos. Os 4 elementos básicos da magia. Terra é a primeira parte. A terra está ligada à decomposição de problemas. A decomposição de problemas é a primeira parte do pensamento computacional. Tem a ver com o elemento terra, tem a ver com o físico. O físico é o rigor do tempo. Então a gente está limitado ao rigor do tempo. Então a gente vive momento por momento, parte por parte. A gente tem pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, ideais diferentes, religiões diferentes e assim por diante. Então a gente tem vontades diferentes, a gente tem toda a multiplicidade, toda a divisão do elemento terra. A gente precisa fazer essa decomposição do elemento terra, essa decomposição que separa, que muitas vezes é percebida como um conflito, como um atrito. Então quando a gente está preso no nosso conflito interno, então a gente está preso na terra, no elemento terra, preso no físico, porque a gente não consegue observar as partes do problema. Então a gente está preso em um dos fragmentos. Então é preciso ter consciência do elemento terra, consciência dessa fragmentação, consciência dessa separação em várias partes distintas, que se manifesta em infinitas dimensões, que se manifesta no ser humano, no animal, nas plantas, na sociedade, na forma de pensar, tanto religiosa quanto intelectual. Aprendendo a decompor isso, separar isso tudo, a gente vai ter os problemas divididos todos. Então a gente vai passar para o próximo elemento, que é o elemento água. Porque se a gente está preso na terra, a gente está densificado na terra, então a gente vai precisar das emoções, que tem a ver também com o segundo corpo. Se o primeiro corpo é físico, a terra, o segundo corpo é água. O segundo corpo é o corpo energético, a energia da água, a harmonia da água. Então a água flui, ela vai como ondas. As emoções que vão fazer o quê? Que a gente consiga captar toda essa informação fragmentada das memórias que está ligado diretamente ao físico. A gente sentindo as emoções, sentindo cada momento, cada parte, cada fragmento, a gente vai conseguir reconhecer os padrões, que está ligado à segunda fase do pensamento computacional, agindo, reconhecendo padrões. Assim como no mar, a gente tem as ondas. As ondas se repetem, elas estão sempre se repetindo. Então a gente precisa reconhecer essas variações emocionais, que são como ondas, que vêm para quê? Para conseguir abranger toda aquela informação. É a onda que vai vir abrangendo, vai juntar aquela terra toda, vai diluir aquela terra toda, aqueles pensamentos coagulados, aquelas frações de memória separadas, juntando isso tudo. E como que eu junto isso tudo? Eu vou para a terceira fase do processo mágico, que é o elemento fogo. O elemento fogo, ele vai vir não só de emoções, mas ele vai vir de instintos, ele vai vir de sentimentos mais profundos, instintos mais fortes, que vão servir de fogo para que eles queimem, para conseguir evaporar a água. Então, se eu conseguir diluir a terra com a água, se eu fiz a decomposição dos problemas no mundo físico, separei as coisas todas divididas ali, fragmentadas no mundo físico, eu diluí elas, misturei numa massa com a água e a terra, então agora eu tenho que evaporar com o fogo, evaporar com o instinto. Então o instinto vai vir, porque as sensações das emoções vão causar instintos fortes que vão servir de fogo, e esse fogo vai fazer a abstração. A abstração vai pegar esses padrões que foram reconhecidos
pelo elemento água, as ondas do mar que foram reconhecidas e compreendidas, ela vai sintetizar isso. Sintetizar fazendo o quê? Tirando a destilação, através de uma destilação. O fogo vai destilar essa terra que está umedecida pela água. Então vai destilar essa informação que foi amolecida pelas emoções. Esse fogo, ele vai direto ao ponto. Ele vai pegar a informação exata, a energia exata que é necessária para esse processo. É o fogo. Ele vai queimar tudo. Ele vai queimar tudo para que tudo se torne algo mais sutil. Para que a gente consiga pegar o próximo passo, que vai ser como pegar as cinzas. As cinzas vão ser o quê? A síntese. A síntese do conhecimento, síntese que eu adquiri desses 2 primeiros passos, que vem de uma dialética. Então, a gente tem elementos opostos, que é a terra, que é seca, e a água, que é úmida. Então, são 2 opostos. Então, eu vou pegar pelo fogo, eu vou unificar esses 2 opostos. O fogo, eu vou conseguir unir o seco com o úmido. E unindo o seco e o úmido, eu tenho a cinza, que é a informação exata, o conhecimento exato, não um conhecimento baseado em memórias, mas um conhecimento real, que vem da queima dos instintos em tempo real daquela informação dos sentidos, com base na energia das emoções. Não só das emoções, mas o fogo, que muitas vezes é percebido como ódio. Esse fogo tem um propósito, ele tem esse propósito. Fazer essa abstração, fazer essa destilação, esse processo de destilação da realidade física. Nesse processo de destilação eu vou passar para o próximo processo, o 4º processo, que já vai para o 4º elemento, que é a copa da árvore da vida. Estou saindo da raiz, que é a terra, subindo, passando pela água, chegando no fogo e alcançando um 4º elemento, que é a copa, que é a parte que respira, a parte que flui, assim como as velas de um navio, que direcionam o navio, assim como a nossa respiração, que movimenta todo o nosso sistema, todo o nosso metabolismo. Essa respiração vai nos direcionar, essa respiração do 4º processo do ar. O 4º processo do ar, que está ligado no pensamento computacional à criação de algoritmos e procedimentos. O algoritmo e procedimento é um sistema de movimentação passo a passo, que vai executar aquela informação que eu abstraí dos meus sentidos. Eu abstraí do físico por esses 3 processos anteriores. Agora eu vou criar o arquétipo. Eu vou criar. Se o arquétipo foi destruído lá no início, no terra, pela decomposição, na raiz, então agora ele vai criar pela respiração, que vai dar os frutos na copa da árvore. Esses frutos têm a ver com o ar, tem a ver com o direcionamento do barco. O nosso corpo, a nossa mente, é como um barco que precisa ser direcionada. Essa direção vem dos elementos mais sutis, que se manifesta primeiramente com o elemento ar, da copa da árvore. Esse ar vai fazer o algoritmo. Ele vai pegar toda essa informação simplificada da abstração pela destilação, que é as cinzas, e ele vai usar agora de forma correta. Ele vai aplicar isso em um procedimento, como numa programação. É aí que vem a programação do quê? Dos pensamentos. Como os pensamentos vão fluir de forma contínua, executando a manifestação da realidade física, que é o objetivo da magia. Manifestação consciente da realidade física. Através desses 4 processos. O 4º elemento, o ar, vai criar o arquétipo, criar a forma pensamento. Ele vai direcionar o barco para que isso aconteça, para que volte para a próxima fase que vai repetir esse processo quaternário, que tem a ver com a base da pirâmide, que leva à consciência, que leva à compreensão do olho, a compreensão da realidade, compreensão de liberdade de manifestação. Fazendo esse processo, alcançando então essa compreensão de pensamento computacional, a gente consegue ter uma noção de como a gente pode lidar com a Matrix, aprender a controlar a Matrix de forma consciente, não se livrando dela, não destruindo ela, mas usando ela a nosso favor, porque esse é o objetivo dela. Ela é a nossa mãe e ela tem esse objetivo, trazer aquilo que a gente deseja, manifestar para a gente aquilo que a gente deseja, através do quê? De movimento de caos, entropia, através do caos.
Porque a gente emana os nossos desejos e esses desejos retornam para nós como um mundo físico. Então a gente precisa manter esses 4 processos ligados aos 4 elementos, a alquimia dos 4 elementos. Essa alquimia, essa transmutação dos 4 elementos, os 4 juntos, a gente tem a cruz. Tendo o equilíbrio perfeito da cruz, do quaternário, da base, da pirâmide, a gente consegue o triângulo que é a manifestação da rosa, a rosa que está no centro da cruz, que vai fazer com que a gente alcance uma consciência superior à material ligada ao quaternário. A gente vai começar a subir a pirâmide, começar a subir o triângulo, a gente vai começar a ter consciência do éter, do plano etérico. A gente vai começar a despertar o nosso outro lado, que é o nosso lado do duplo etérico, o nosso corpo etérico. A gente vai começar a ter consciência de um outro lado. Não separado, mas unificado a esse lado de manifestação. A gente vai unir o nosso tríade superior, o nosso ternário, com o nosso quaternário do físico, formando então uma pirâmide perfeita, podendo então cultivar a árvore da vida. Podemos ser então cultivadores da vida através dessa ciência, que é uma ciência eterna, que vem desde os primórdios e vai até o fim. E se juntam, se unificam em uma coisa só que é o presente. Por isso é um ciclo de repetição, de renovação, que não é uma prisão, mas é um instrumento de criação.